Boa noite, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, que nos acompanham na página Pregações Espíritas no Facebook e também todos que nos acompanham e seguem o canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado, às 20 horas. Hoje, dia 5 de março de 2022. Meus irmãos, hoje eu tenho uma surpresa para todos vocês. Por quê? 5 de março é aniversário de Rubens Fernandes Carneiro, o nosso amigo, o nosso pai espiritual, Rubinho, que foi diretor doutrinário da Escola Jesus Cristo durante 31 anos, após a desencarnação do professor Clóvis Tavares, e que faz muita falta, nos deixa muitas saudades, e foi um exemplo para todos nós, um exemplo de cristão, um exemplo de espírita, um exemplo de sinceridade, de autenticidade, totalmente desprovido de hipocrisia. Rubinho era o mesmo na sua casa, no seu trabalho, na Escola Jesus Cristo, seja como um diretor, seja como um cidadão, seja como marido, seja como pai, seja como homem. Então, para todos nós que convivemos com ele e tivemos o privilégio de ter a oportunidade de ouvir suas pregações, assistir suas aulas, conversar com ele, nós estamos aqui hoje, no dia 5 de março de 2022, para fazer uma homenagem e um preito de gratidão. Hoje, se encarnado estivesse, completaria 95 anos. Então, por isso, uma das pregações que está no livro que foi lançado após a desencarnação de Rubinho, livro este intitulado O Discípulo Fiel, cujo primeiro capítulo, esse livro, para quem não conhece, acredito que a maioria conheça, foi um livro lançado em homenagem e em gratidão a Rubinho, após a sua desencarnação, e esse livro contém 5 pregações transcritas que Rubinho fez ao longo da sua trajetória na Escola Jesus Cristo, e o capítulo 1º desse livro é uma pregação de Rubinho feita em 8 de outubro de 2000, do ano 2000, sobre o cego de Jericó, o cego Bartimeu. E nós ouviremos, eu não vou ler o capítulo desse livro, meus irmãos. Eu colocarei o áudio aqui para nós matarmos a saudade ouvindo a voz do nosso querido Rubinho. Então, desde a leitura preparatória, prece inicial, tudo será o áudio da pregação de Rubinho, e peço desde já que aumentem o volume dos seus dispositivos. Quem estiver assistindo no computador, no notebook, aumente o volume, por gentileza. Quem estiver assistindo no celular, também aumente o volume, ou mesmo na televisão. E desde já também peço a compreensão, porque o áudio não está com uma qualidade excepcional, mas está boa, está audível. Dá para ouvir e entender o que Rubinho fala, mas eventualmente existe um momento ou outro em que o áudio perde um pouco a qualidade, existe uma interferência que dá para perceber também, mas tudo isso são filigranas diante do conteúdo da pregação, da mensagem que Rubinho nos trouxe e do momento que nós queremos
mais uma vez, relembrar, vivenciar e ficar guardado nos nossos corações. Então, vamos ouvir a pregação do nosso amigo Rubens Fernandes Carneiro. Vamos ler o Evangelho de Mateus para a nossa oração. E chegaram a Jericó. Ao sair Jesus da cidade, com seus discípulos e com uma grande multidão, estava sentado à beira da estrada um cego mendigo chamado Bartimeu, filho de Timeu. E quando soube que era Jesus o Nazareno, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos mandaram que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Então Jesus parou e disse: Chame. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem ânimo, levanta-te, ele te chama. E lançando de si a sua capa, de um salto, levantou-se e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu-lhe o cego: Mestre, que eu tenha vista. Disse-lhe Jesus: Vai, a tua fé te curou. E no mesmo instante recebeu a vista e o foi seguindo pela estrada. Vamos orar. Amado Mestre Jesus, aqui nos encontramos uma vez mais, Senhor, procurando os teus caminhos da verdade, os teus caminhos de luz, os teus caminhos da renúncia, os teus caminhos que nos levarão à glória, Senhor, do entendimento de tuas leis. Abençoa as nossas presenças nesta tua casa, Senhor. Ampara-nos hoje e sempre, permitindo que os benfeitores espirituais de todos nós possam nos auxiliar, indicando-nos o caminho a seguir, fortalecendo a nossa vida, o nosso espírito, dando entendimento, Senhor, àquilo que não podemos entender, enfim, nos conduzindo pelas estradas do amor, da caridade, do dever retamente cumprido. Nos abençoe por isso, Senhor. E o cego de Jericó, que é uma das páginas mais belas do teu Evangelho, possa servir de exemplo para todos nós, Senhor, nesta manhã do teu dia. No mais, nos abençoe e nos guarde na tua paz. Que assim seja. Meus irmãos, o cego de Jericó é uma das páginas mais edificantes que tem no Evangelho acontecido na vida de Jesus. Jericó é uma cidade muito comentada, porque muitos acontecimentos se deram ali. Fez a conversão de Zaqueu em Jericó, a cura do cego Bartimeu e outro cego também. Uma cidade
que foi embelezada por Herodes, o Grande, construiu um palácio real. Os reis logo querem construir palácio. Construiu um palácio real, fez um grande hipódromo em Jericó. Então era uma cidade que fervilhava de gente. Era chamada Cidade das Palmeiras. E depois ela foi embelezada com muitas árvores balsâmicas, árvores que soltava um perfume muito grande. É chamada Cidade Perfumada, Jericó. E Jesus estava constantemente em Jericó. Quando Marta e Maria mandaram um emissário à busca de Jesus, ele estava saindo de Jericó, quando recebeu notícia do estado de Lázaro, em que ele disse: vamos para lá, Lázaro dorme. E Pedro falou para ele: mestre, se Lázaro dorme, não precisamos ir para lá com tanta pressa. Eu falei assim: Lázaro está morto. E foram para Betânia, ao encontro de Marta e Maria. Então Jericó serviu para sepultar também Herodes, o Grande, em que ele estava curando das suas doenças em umas águas perto de Jericó, e ele foi sepultado lá, nos terrenos de Jericó. Então Jericó é uma cidade muito citada no Evangelho. Hoje não tem mais o nome de Jericó, mas o nome que deram a ela, a tradução é Jericó. Então é uma cidade muito citada no Evangelho, muito conhecida de todos pelos acontecimentos que lá se deram, inclusive desse cego Bartimeu, filho de Timeu. Como nós sabemos, naquela época não existia amparo nenhum para aqueles que envelheciam ou que adoeciam. Os doentes eram jogados nas estradas. A gente, quando lê Paulo Estevão, e que ele narra o grande trabalho da Casa do Caminho, então ali a gente vê, né, os enfermos de doenças desconhecidas. Hoje tem tanta doença desconhecida. Naquela época, então, nem se fala. Os doentes eram jogados à beira da estrada. Os carroceiros passavam, botavam os doentes em cima da carroça e levavam para a Casa do Caminho. É uma casa que Pedro e os companheiros arranjaram para abrigar os doentes que eram abandonados nas estradas. E lá Pedro, com as orações, com os ungüentos, com o caldo reconfortante, ele curava muitos doentes. Não tinham abrigo, nem tratamento, nem nada, não tinha recurso nenhum. Os cegos, a família botava para fora de casa. Homem cego dentro de casa não vale nada, não rende nada. Vai para a rua esmolar. O Bartimeu, filho de Timeu, era um desses que ia, naturalmente, para os lugares onde vinha muita gente, passava muita gente, né? Como hoje a pessoa fica na porta das igrejas, de missa, de ladainho, o pessoal fica na porta da igreja porque ele vai muita gente. E a gente vai com o espírito piedoso, então dá os seus óbulos. Então a porta da igreja é muito comum as pessoas estarem sentadas pedindo esmola. Bartimeu então ficou na porta que dava saída de Jericó, porque toda essa cidade era cercada de muro, né? Porque existia a cobrança dos impostos aos estrangeiros, e o templo cobrava também imposto para o templo. Eram 2 impostos que o pessoal pagava: as autoridades romanas e ao sinédrio. Existiam os cobradores. Vim cobrar você 2 dracmas. Cobrava 2 dracmas por pessoa. O templo cobrava 2 dracmas por pessoa. Jesus pagou, porque Pedro foi cobrado.
tu não pagaste ainda as 2 dracmas? Você, não tinha dinheiro ainda, mas vou pagar. Jesus perguntou, você já pagou o imposto? Você ainda não. Jesus então recomendou que ele lançasse o anzol e que o primeiro peixe que ele puxasse, abrisse a boca do peixe, ele ia encontrar um estáter, que significava 4 dracmas, quer dizer, 2 para ele e 2 para Pedro. Então a cobrança de imposto, essas cidades ou essas aldeias tinham um muro que cercava para controlar a entrada e a saída das pessoas. E Bartimeu, ele ficava ali. É porque ali naquela porta ele tinha um movimento de muita gente e ele conseguia, né, arranjar algum dinheiro com aquele povo. E conta o Evangelho que ele já tinha ouvido falar de Jesus, das curas que Jesus tinha praticado, né? A gente sabe que quando um órgão da gente falha, outros assim aumentam de percepção. Naturalmente ele tinha um ouvido fabuloso, ouvia as coisas de longe. Ele ouvia os comentários das curas que Jesus fazia. Então quando Jesus saiu com os discípulos e uma multidão acompanhando Jesus, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos diziam assim, pare de gritar, cala a boca, achando que está me incomodando, né? É comum isso hoje, né? Fica quieto, rapaz, para de estar gritando, está atrapalhando, está perturbando a ordem, está gritando demais. É muito comum isso, a gente vê isso hoje com as pessoas, né? E Jesus então ouviu que o rapaz estava sendo repreendido para que ficasse quieto. Jesus perguntou, é o quê? Quem me chama? Quem que quer estar falando comigo? Quem está me chamando? Será aquele cego ali? Então Jesus foi ao encontro do cego, enquanto outros falavam com ele, Jesus te chama. Foi um momento de glória para aquele cego, porque quando ele chamou Jesus, de antemão, pode-se perceber, porque isso acontece com qualquer um, a gente tem certeza que vai ser atendido. Tem muita gente que ora e sabe que não vai ser atendido. De antemão já sabe. Tanto é que pede a alguém para orar, vê se o senhor ora por mim, vê se o senhor ora por mim. Pede aos cultos domésticos, onde sabe que existe culto doméstico, vocês orem por mim, porque eu estou numa enrascada danada. Ore por mim, ore por mim. A pessoa sabe orar, mas é da boca para fora. O coração não participa da oração. Então a pessoa não é atendida. Mas esse cego, quando ele diz, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, aquilo é um grito do coração dele que saía. É uma certeza que se Jesus parasse para ouvi-lo, ele seria curado. Ele tinha certeza. É como a gente tem certeza de tanta coisa, que pedimos e sabemos que vamos ser atendidos. Por causa do merecimento, por causa da fé. Tanto é que Jesus falou com ele, vai, a tua fé te salvou. E o mais interessante é que o Evangelho conta que ele foi curado e seguiu Jesus. Foi acompanhando aquele cortejo pela estrada. Não é como muita gente que é beneficiado e vira as costas para Jesus. Depois que se achou servido, nem fala mais Jesus. Não fala. Ou quando fala, conta, eu fui beneficiado. Ele atendeu os meus apelos, ele ouviu as minhas orações, ele ouviu as minhas penitências, ele ouviu isso, ouviu aquilo, fica só nessa grandeza que foi atendido. Mas é reciprocidade, que é quase uma exigência moral da pessoa. É reciprocidade. Se a pessoa recebe um auxílio da pessoa, a pessoa tem que ser grata àquele auxílio que recebeu a vida toda. Nunca virar as costas àquele auxílio. Bartimeu não. Ele foi curado e acompanhou a Jesus. Não deixou de acompanhar Jesus.
Por certo, ele ficou com Jesus até a sua crucificação. Por certo, chorou da maldade que fizeram com Jesus. Se entristeceu com a morte de Jesus. Nós somos diferentes. Nós vivemos neste mundo como se vivêssemos anestesiados. Anestesiados. Procurando primeiro os caminhos do mundo, aquilo que o mundo pode nos oferecer. Jesus é quando a gente tem tempo, quando sobrar tempo, quando tiver hora disponível. Tanto é que a pessoa falha com Jesus em qualquer momento. Não posso ir não. Diz que eu estou doente. Doente é a desculpa mais comum e a desculpa mais esfarrapada que existe neste mundo é a doença. Não, estou doente. Por que estão doentes? Estou doente. Eu adoeci, eu me gripei. Eu fiquei tonto, não pude andar. Estava caindo os pedaços, uma dor no corpo. Mentira. Tudo mentira. É a conveniência. É outro compromisso mais interessante que a gente bota no lugar do outro compromisso. Com Jesus, nós não temos compromisso. Não temos compromisso com Jesus. Aumentou o relógio. Então todo mundo ficou doido porque aumentou o relógio. O que foi de telefonema para aqui, para deixar portão aberto, para entrar aqui por tarde, por causa da mudança do horário? Como é que eu acordei cedo? Comigo aconteceu até um fenômeno muito esquisito. Eu fiquei vigiando o despertador. Você pensou? Eu quase não dormi, vigiando o despertador, com medo de perder a hora. Mas outros não ligam. Se der tempo eu vou, se não der tempo eu não vou. Tem que ter o compromisso com Jesus, meus irmãos. É o compromisso mais sério que pode existir em nossa vida. Então você tem que ser fiel aos compromissos. Apoiar um trabalho, é fiel quem trabalha. Não pode falhar. Tem que estar firme. Pode chover canivete. Esse exemplo eu apanhei com o nosso grande irmão Clóvis. Quando a rua dos Goitacazes não era calçada e que passava o bonde, a descida da calçada, é quase 20 centímetros. Uma pequena falha aqui, meus irmãos. E vinha Clóvis pela Rua do Gás a pé, com a calça levantada, né, pisando na água, atravessando para cá. Era um verdadeiro rio, a Rua dos Goitacazes, rio de água e lama. Ele atravessava. Chegava aqui, lavava os pés, enxugava os pés, trazia o sapato na mão, ou trazia outro sapato, calçado certinho, e ia para a aula. Não falhava. Esse é um exemplo que ele deixou no meu coração também. Não devemos falhar. Falhar por quê? Só estando fora, só viajando, né? Ou estando acamado verdadeiramente. Aí está certo. Como é que ele vem doente? Sem poder andar. Se ele está viajando, como é que pode estar aqui? O espírito até pode estar. Dessa hora está começando a aula. Dessa hora está começando a pregação. A gente está longe, dessa hora está começando a pregação. Dessa hora está começando o passo. Dessa hora está todo mundo indo embora. Está todo mundo conversando no pátio. Isso a gente pode fazer. Estando longe. Mas estando em campo, tem que estar aqui. Tem que estar aqueles que são fiéis. Aqueles que já têm consciência do que representa o Espiritismo para a nossa vida. O Espiritismo para a nossa vida representa vida em abundância. Nós temos que entender isso, meus irmãos. Vida em abundância. Como aquele cego Bartimeu. Quando ele chamou Jesus, filho de Davi, inadequadamente, porque Jesus não era filho de Davi. Jesus podia ser da descendência de Davi. Tanto é Jesus como José, da descendência de Davi. Por isso que o recenseamento era feito nos lugares da descendência dos seus antepassados. O próprio Davi corrigiu isso que o povo falava. Jesus, filho de Davi. Davi disse, o meu Senhor, o Senhor disse ao meu Senhor. Quer dizer, Deus é o Senhor. O Senhor disse ao meu Senhor,
O Senhor de Davi era Jesus. O Senhor disse a meu Senhor. Ele mesmo corrigiu isso. Jesus não era filho de Davi, não. Podia ser da descendência de Davi. Isso está registrado no Evangelho de Mateus. A descendência de José, consequentemente, a descendência de Jesus. Então, meus irmãos, é diferente, né? O atendimento que Jesus deu a Bartimeu, e ele, agradecido, ele seguiu a Jesus pelas estradas, ele foi acompanhando Jesus, aquele povo todo, ele foi agradecido a Jesus por ele ter recebido uma das maiores dádivas da vida, é ver. Tanto é que Jesus perguntou a ele. Então nós não pensamos que Jesus, de antemão, já sabia o que necessitava Bartimeu? Que tu queres que eu te faça? Perguntou Jesus. Que te queres que eu te faça? Jesus sabia o que ele precisava. Senhor, que eu veja. Jesus disse, a tua fé te salvou. Siga em frente. E ele acompanhou Jesus. Emmanuel, meus irmãos, que é o grande interpretador do Evangelho, esta geração ficará devendo a Emmanuel aquilo que nunca poderá pagar, é porque é no campo moral nosso. São os ensinamentos de Emmanuel a respeito de todas as partes do Evangelho. E Emmanuel ressalta duas partes nessa passagem do cego Bartimeu. Por isso que ela é muito interessante, né? É uma mensagem das mais gloriosas do Evangelho. Emmanuel analisa essas duas partes fantásticas do Evangelho de Bartimeu, da cura de Bartimeu, que é que queres que te faça? E ele respondeu, Senhor, que eu veja. Isso é uma parte que Emmanuel ressalta. E a outra parte que Emmanuel também ressalta. No Casário, Rua Conselheiro Taviano, 68, loja 4. No Parque Centro, Avenida Pelinga, loja 16, primeiro piso. E na 21 de abril, 278. Que tem o título de capas. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Na hora que disseram, ele te chama. Quem me chama? É um servo que está ali, Bartimeu. Traga-o cá. Disseram, olha, ele te chama. Bartimeu deu um salto do chão e jogou a capa para longe. Porque era comum, meus irmãos, as pessoas que dormiam ao relento, pessoas que viviam abandonadas na rua. A gente vê os mendigos. Os mendigos não andam com capa, porque hoje não existe mais capa. Ninguém usa com capa. Os mendigos geralmente andam enrolados no cobertor. Senta enrolado no cobertor, fica a noite toda dormindo ao relento, debaixo das marquises, debaixo dos viadutos, enrolado em cobertores. Mas Bartimeu, como era comum, ele quando foi posto para fora de casa pela família, ele deve ter ganho uma capa daquelas grossas, que vai até o chão e que cobre, e que pode tapar a cabeça, enrolar nas noites frias. Ele vivia com aquela capa, porque a capa era o tesouro dele. A capa era o tesouro. Ele não podia abandonar essa capa, nem podia deixar do lado, que alguém podia apanhar. Ele vivia com aquela capa. Então, quando disseram que Jesus o chamava, ele deu um salto do chão e jogou a capa fora. Então, Emmanuel põe esse jogar de capa fora como um dos grandes exemplos para a nossa vida, que nós
devemos jogar as nossas capas fora. Bartimeu jogou a capa da cegueira, que daquele instante em diante ele sabia que ele ia ficar curado. Não precisava mais daquela capa, porque iria se integrar à sociedade naquele instante. Podia trabalhar, podia ser útil, podia produzir alguma coisa. Então ele jogou aquela capa, simboliza ele ter jogado a sua cegueira fora. Nós não temos capa, as nossas capas são os defeitos da nossa alma. É o egoísmo, a capa. Nós temos que jogar a capa do egoísmo fora, meus irmãos. A capa do ciúme, que é tenebroso na vida de qualquer homem. Jogar a capa da vaidade fora. Jogar a capa da ruindade, da crueldade, das baixezas que trazemos em nosso espírito ainda, como marca registrada do nosso passado delituoso. Temos que jogar as capas fora, as capas de tudo, ficar sem capa, não ter capa nenhuma. Quando Pai Pilatos mandou Jesus para Herodes, Herodes botou uma capa nele. É o costume dos homens. Os reis tinham capas de veludo, de ouro, tudo, de carmim, enfim, das fazendas mais caras, de veludo, das coisas mais ricas que existiam no mundo, os reis usavam. Então ele botou uma capa em Jesus. Jesus não precisava de capa. Tanto não precisava de capa que ele foi crucificado desnudo. E no final foi enrolado num lençol que não tinha roupa nenhuma. Não precisava de capa, porque as capas representam os defeitos de nossa alma. Todas as vezes que nós enxergarmos um defeito no nosso espírito, esse meu Deus, eu preciso jogar essa capa fora. Eu estou com uma capa muito feia, muito suja, muito tenebrosa. Eu tenho que tirar as capas, limpar o meu guarda-roupa das capas de várias tonalidades, de vários matizes que existem no meu guarda-roupa. Então o guarda-roupa está cheio de capas que não valem nada, que é capa do egoísmo, capa da maldade, capa da vaidade, capa do ciúme, capa lá da ladroagem, da desonestidade. É capa de tudo quanto é tipo dentro do nosso guarda-roupa. Nós temos que jogar tudo isso fora, botar fogo naquilo que não presta. Aquilo que não presta, a gente tem que botar fogo, porque o povo queima e purifica. Aquelas labaredas que se vê queimando das nossas capas, pode servir de purificação para as nossas almas. É porque o fogo, na realidade, purifica. Então Emmanuel diz, numa imagem maravilhosa, que nós usamos capas e devemos botar as capas para fora de nós. Não devemos usar essas capas, tirar tudo isso. E o Evangelho veio justamente para tirar essas capas dos nossos ombros. Tirar as capas. Capa da maldade, da vaidade, né? Capa do ciúme, capa da inveja, capa da ambição, capa de tudo. Que nós vivemos nesse mundo, parece coisa que queremos ganhar o mundo. E Jesus diz, o que adianta ganhar o mundo e perder a alma? É porque para ganhar o mundo tem que fazer um esforço louco. Tem que deixar o suor, o sangue e a lágrima para ganhar o mundo. Tem que se consumir para no final vir as doenças. A gente se consome para ganhar o mundo. Para ganhar o mundo como se nós levássemos para o outro mundo tudo aquilo que nós conseguimos aqui nesta vida. Eu sempre lembro da mensagem da rainha da França. Ao chegar do outro lado da vida, as suas servas estavam em melhor situação do que ela. Estavam nimbadas de luz e vieram ajudá-la
a rainha nas suas dificuldades espirituais, com todo amor, com todo carinho, não mais como as mucambas, como as servas, como as escravas do palácio, nada disso, mas com a bondade do coração, atendendo a rainha com toda a bondade do coração, sem servilidade nenhuma. Não era mais servil a rainha, era um atendimento espontâneo, um atendimento fruto do amor. E a rainha então caiu em si. Eu fui rainha na terra, mas aqui eu não sou rainha. Todos os meus bens eu não pude trazer para cá. Então hoje eu sou uma pessoa qualquer. Muita gente pensa que tem as suas autoridades na terra, o seu mando, manda tanta gente, domina tanta gente, manipula tanta gente. Chega do outro lado da vida, não manipula nem a si mesmo. Não tem condições de manipular nem a sua própria vida, tirar os outros. Não manipula mais ninguém. Do outro lado da vida é o maior exemplo de vida que nós podemos ter, meus irmãos. Porque aqui nós somos isso ou aquilo pelas contingências, né, do nosso esforço em ganhar o mundo. E lá do outro lado nós não somos nada. Lá nós não, o que temos que ganhar lá é a espiritualidade. E como é que se ganha a espiritualidade? É no trabalho. É no trabalho. Preciso falar em termos de nosso lar, é nos trabalhos de vários ministérios, no trabalho do auxílio, que é o trabalho aqui na terra, auxiliando quem está em dificuldade, auxiliando quem está morrendo, auxiliando quem está doente, auxiliando quem está embaraçado nesta vida, né? Botando o pensamento bom naquelas pessoas que só pensam no mal. Eles fazem um esforço tremendo no Ministério do Auxílio, Ministério da Regeneração, trabalho sacrificial nas câmaras retificadoras do outro lado da vida. Espíritos que foram grandes na terra estão mumificados pelas misérias morais, pela exploração terrível, pela maldade que espalhou em torno de si. Estão lá mumificados. E os espíritos trabalhando junto àquelas múmias, né? Aquelas múmias que levam anos para acordar, que foi tirado do umbral nesse estado, levado para as câmaras de retificações, e lá ficam muitos anos nesse estado. 200, 300, 1000 múmias paralíticas em cima das camas. Muitas vezes, depois de uma oração, uma ou duas soltam um ai, despertando. Esse é o trabalho sacrificial do outro lado da vida. Os espíritos que querem progredir e que querem preparar a sua volta à terra para chegar aqui adestrado no bem, só pensando no bem, não pensando no mal, como diz o Dr. Bezerra de Menezes, eles têm que trabalhar afanosamente do outro lado da vida. A trabalhar e trabalhar. Não pensando em loucuras, só trabalhar. Assim que é a vida do outro lado da vida. É uma vida de preparação. Uma vida de preparação para a nossa volta. Para a nossa volta aqui a este mundo de dor e de expiação. Este mundo em que nós aos poucos vamos tecendo o nosso destino, bom ou mal, segundo o nosso livre-arbítrio. É porque o livre-arbítrio é a dádiva de Deus para que nós tornemos um espírito autêntico aqui e do outro lado da vida. Aqui a gente engana um ou outro, do outro lado da vida não engana ninguém. Lá não existe esse engano. Aqui o joio está misturado com o trigo. Lá o joio não está misturado com o trigo.
Cada um está no seu nível. Por isso que muito marido está separado das mulheres, muitos irmãos estão separados dos irmãos. Um está mais no alto, outro está mais embaixo. O outro está em um trabalho de mais responsabilidade. O outro não está em trabalho nenhum, está sofrendo. O mundo espiritual é assim. A pessoa está, cada um, no seu nível. No seu nível. Por isso que muitos maridos estão separados das mulheres. Porque, diz o Evangelho, aqueles que se juntam na terra, se juntam também no mundo espiritual. Aqueles que estão separados na terra, estão separados no mundo espiritual. Muitas vezes a pessoa está dentro do próprio lar, mas está separado. O marido não fala com mulher, não quer conversa com mulher, não quer papo. Pois eu não quero papo. Nem ela quer papo, nem ele quer papo. Então fica aí 10, 15, 20 anos separados. Morre, não vão estar juntos. É como a mulher falou, o marido era ruim que era danado. Perverso, muito mal mesmo. Ele morreu e ela entrou para o espiritismo, mas não entendia, então ela perguntou ao espírito, me diz uma coisa, quer dizer que eu tolerei meu marido aqui a vida toda? Eu ainda vou morrer e vou ficar com ele? Aí o espírito falou com ela assim, não, minha filha, não vai ficar não. Ele, da maneira que era perverso, mal para você ficou livre dele, ele morreu, você ficou livre dele. Só a lei de Deus que um dia, porque a lei de Deus é lei de amor, só a lei de Deus que um dia fará você encontrar-se com ele para ver a harmonização, para nascer o amor. Aí, nesse tempo, ele estará mudado. Ele aprenderá as lições da vida para não te castigar tanto como ele te castigou. A lei de Deus é lei perfeita, é lei de amor, é lei de perfeição, é lei de justiça e lei de caridade. Por isso que no Evangelho do Espiritismo está lá escrito assim, toda reunião em nome de Jesus deve-se começar com uma oração, porque a lei de Deus é lei de justiça, de amor e de caridade. É o que basta a nossa vida. Tão bom se nós vivêssemos na justiça, tão bom que nós vivêssemos no amor, e tão bom que nós vivêssemos na caridade. Mas são 3 postulados ainda que nos chamam, mas que nós estamos distanciados deles ainda por causa da nossa baixeza espiritual, por causa do atraso espiritual em que nós vivemos, por causa da ambição que nós vivemos, querendo ganhar este mundo. E Jesus advertiu, para que tanta ânsia em ganhar o mundo, se daqui a pouco iremos para o outro lado da vida? E para quem deixaremos tudo isso que ficou na nossa retaguarda? Então não devemos ser presos aos bens materiais, ter essa ganância tremenda, que é a mola mestra da nossa vida, nos empurrando para aqui, para ali, empurrando para aqui, para ali. Não adianta ganhar o mundo e perder a alma, gente. Não adianta. Então, Emmanuel fala nessas capas, né? Um gesto de Bartimeu, que quando disseram que Jesus estava esperando, ele pulou e jogou a capa fora. Então Emmanuel dá uma interpretação maravilhosa. Está no livro Caminho, Verdade e Vida. Capas é o título. Em casa vocês podem consultar. É uma mensagem linda, falando nas várias capas que nós possuímos, né? Diz que essas capas nos prende, nos envolve, nos agasalha na inferioridade delas. As capas são sempre boas, né? Quentinha, boa, aveludada, capa de flanela, capa de não sei de quê, capa impermeável, capa disso, capa daquilo. É uma beleza as capas. Nos agasalha as capas. Então, nós somos agasalhados por essas capas ilusórias que nos conduzem através da vida. Emmanuel fala disso com uma capacidade fantástica na interpretação espírita que ele dá a todas as coisas. E depois ele fala também
na pergunta que Jesus fez a Bartimeu. Que queres que te faça? E ele respondeu: Senhor, que eu veja. Ele foi no ponto certo. Ele não pediu mil coisas a Jesus, como nas nossas orações, nós só pedimos, não oferecemos nada. Senhor, faça isso para mim, me auxilia, me abençoa, me cure, faz isso, só pede, mas nós não damos nada. O que ele deu a Jesus foi o quê? Foi a gratidão de acompanhar aquele que lhe restituiu a vida. A vista nos é restituída e nós não damos nada, viramos as costas para ele. Dentro do Espiritismo a gente vê isso. Pessoas que se esclarecem, pessoas que acabam com as perturbações ouvindo as aulas e as pregações. A pessoa cai na real, joga as ilusões para cima e caminha por um caminho seguro, reto. Depois que a pessoa se acha abastecida, vai embora. Não existe exemplo mais lindo, meus irmãos, e mais real do que a parábola do semeador. Aquela semente que caiu no meio dos espinhos, os espinhos cresceram, a semente foi sufocada. O que significa? Aquele que veio para o Evangelho, ouviu as primeiras noções do Evangelho e se entusiasmou. De repente, as coisas do mundo começaram a lhe envolver, né? A envolver de mansinho, a pegar ele de mansinho. Daqui a pouco, ele está nas coisas do mundo, só liga para as coisas do mundo. Ele foi sufocado pelos espinhos da maldade, pelos espinhos da futilidade, da inutilidade. Os espinhos que vão dilacerar a sua carne amanhã, carne quer dizer consciência, vão dilacerar a sua consciência amanhã do tempo perdido. Eu tenho que recomeçar, porque um dia desperta, um dia chega para a nossa vida, como chegou para Pedro, né? Pedro despertou depois que o galo cantou 3 vezes. Pedro despertou. O dia que Maria Madalena despertou foi no dia que ela encontrou-se com Jesus. O dia que despertou foi quando Jesus banqueteou-se em sua casa, ele sendo um publicano, um homem considerado de má vida. E Jesus atravessou todos os preconceitos e foi comer na casa de Zaqueu. Os próprios discípulos disseram: mas Jesus vai banquetear-se com esse homem considerado de má vida? Mas Jesus sabia que ali estava prestes a conversão de Zaqueu. Então todos nós temos um dia para nós levantarmos a nossa cabeça. Um dia nós retrocederemos. Um dia nós daremos uma guinada de 180 graus em nossa vida. Um dia nós nos ajustaremos àquilo que é útil para todos nós. Útil para o nosso espírito, não é útil para o nosso corpo. Para o nosso corpo é útil. Nosso corpo é útil, óculos, cabelo, roupa, tudo é útil. Tudo desse mundo é útil para o nosso corpo. A casa, a comida, o remédio, tudo é útil para o nosso corpo. Mas o Evangelho de Jesus não é útil para o nosso corpo, é útil para os nossos espíritos. E sendo útil para o nosso espírito, vestindo os nossos espíritos, o corpo, evidentemente, que ganhará uma dimensão muito maior neste mundo. Por isso, Senhor, por isso, meus irmãos, a resposta que o cego deu a Jesus, Emmanuel diz: o propósito desse cego honesto e humilde deveria ser o nosso em todas as circunstâncias da vida.
mergulhados na carne ou fora dela, somos, às vezes, esse mendigo de Jericó, esmolando as margens da estrada comum. Chama-nos a vida, o trabalho, apela para nós, abençoa, mas permanecemos indecisos, sem coragem de marchar para a realização elevada que nos compete atingir. Nós somos chamados, nos entusiasmamos, de repente, estou perdendo muito tempo com isso. Vou sair fora disso. Esse negócio está toda hora, tem que ir lá. Não vou mais não. É muita coisa. Como uma mulher está nas páginas, acho que é da Vida escreve, que Hilário Silva conta, uma mulher muito apessoada e tudo mais, entrou para o Espiritismo, uma necessidade qualquer, e falou: hoje vamos no presídio, hoje vamos no asilo do velho, hoje tem uma reunião, hoje tem uma doutrinação, hoje temos passe, hoje tem uma visita na casa de fulano que está doente. Eu disse: mas peraí, isso não para, não? O Espiritismo é assim? Então outro espírito falou: mas minha senhora, como é que a senhora queria que o Espiritismo fosse? Ela pensou que o Espiritismo fosse só festa, alegria, vamos assistir um filme hoje bom, hoje vamos assistir isso aqui, hoje um teatro, vamos assistir. Pensou que o Espiritismo fosse isso. O Espiritismo é coisa séria. Espiritismo é para reformar as nossas almas. Jesus quer que nós sejamos dele. Tanto é que ele ofereceu uma estrada. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso que ele ofereceu um caminho, é ele. Esse movimento que fazemos é um movimento para aperfeiçoar o nosso sentimento dentro da caridade. Não é para salvar ninguém. O conceito de salvação dentro do Espiritismo não é o conceito de salvação das outras doutrinas. A caridade não é para salvar, é para aperfeiçoar o nosso sentimento. Portanto, temos que pensar nisso, meus irmãos. Por isso que eu acho que os exemplos do cego Bartimeu é uma das páginas mais lindas e mais edificantes do Evangelho. Que Jesus nos abençoe e nos guarde. Vamos orar. Amado Mestre Jesus, abençoa, Senhor, os nossos corações nesta hora. Fortaleça o nosso espírito, para que as palavras, Senhor, não fiquem somente nas palavras, mas que partamos para a ação, que é justamente a ação que edifica as nossas almas e justifica a nossa fé. Nos abençoe e nos guarde nesse instante. Abençoa todos nós que aqui estamos reunidos, Senhor. Que a Tua mão santa repouse sobre as nossas cabeças, animando os nossos espíritos a lutar e a lutar para o engrandecimento de nossas almas. Em Teu nome, em nome de Deus, nosso Pai, damos por terminado a nossa reunião nesse instante. Que assim seja, Senhor. Meus irmãos, que maravilha, que pregação do nosso amigo, do nosso pai espiritual, do nosso diretor doutrinário durante 31 anos na Escola Jesus Cristo, que foi Rubinho. Ele que nunca teve e nunca usou nenhuma capa. Pessoa autêntica, sincera. Muitos não gostavam dele, justamente porque ele não tinha meias falas, meias palavras. Dizia o que deveria ser dito. Era adepto do seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Não era uma pessoa na casa espírita e outra pessoa fora da casa espírita. Não tinha e não usou nenhuma capa. E
como esse cego soube pedir a Jesus, fez um pedido honesto, provindo do coração, que é o que todos nós temos que fazer, meus irmãos. Então, neste dia 5 de março de 2022, em que Rubinho, se estivesse aqui encarnado, estaria completando 95 anos, que ele receba a nossa homenagem, a nossa gratidão, a nossa saudade, e que nós aprendamos com o seu exemplo, e que Jesus nos abençoe a todos. Uma boa noite, meus irmãos.